Há 8 anos, quando eu decidi falar abertamente que vivia uma relação doentia com o meu corpo e com a alimentação, aconteceram duas coisas. Primeiro, me julgaram e me ofenderam com as piores palavras que o ser humano é capaz de usar para magoar alguém. Segundo, milhares de pessoas me mandaram mensagens agradecendo por ter falado sobre uma dor que paralisava a vida de tanta gente. Recebi e recebo até hoje mensagens e e-mails longos com a história de vida de pessoas que encontraram no meu sofrimento um local seguro para olhar para a sua dor e buscar ajuda. O meu primeiro livro, Fazendo as Pazes com o Corpo, se tornou um best-seller e eu fui convidada para dar palestras em universidades, congressos, hospitais por todo o Brasil. Agora eu pergunto para você, e se eu não tivesse tentado? E se eu tivesse desistido nas primeiras críticas? A coragem de encarar os nossos medos, seguir o coração e mudar é o tema do episódio de hoje. Eu sou a Dayana Garbim e esse é o Eu Vejo Você. Para conversar sobre esse assunto, eu estou com duas convidadas muito especiais. Letícia Vidica. Letícia, meu amor, obrigada, que saudade de você, tempo, mulher. Tem história aqui, hein? Tem história, hein? A Letícia aqui é jornalista, apresentadora, palestrante, escritora, profissional com 18 anos de experiência em jornalismo de televisão, idealizadora do projeto de diversidade e inclusão, o CNN Plural, na CNN Brasil. Atualmente trabalha como host do primeiro videocast da Uber e também comanda o projeto Café com Lê nas redes sociais da Lê, que vocês têm que acompanhar, onde ela faz reflexões diárias, dá dicas, super bem-humorada. E também a Letícia, a gente trabalhou juntas na Globo, mas ela já trabalhou na Globo, no SBT, na Rede TV. E também aqui com a minha amiga Natália Ariede. Nath, meu amor, obrigada. Também colega da Globo. Aqui nesse sofá tem história, viu? Tem. Nós parecemos jovens, né? Mas já temos uma estradinha aí no jornalismo, uma bela caminhada. A Natália, que é jornalista com 20 anos de experiência como repórter e apresentadora de TV, 17 anos ela trabalhou na Rede Globo aqui em São Paulo, que a gente trabalhou juntas. E há um ano ela decidiu mudar a rota e usar toda essa experiência como comunicadora no próprio podcast que ela tem nas redes sociais, na criação de conteúdo com marcas, empresas, treinamentos de comunicação. E ela também é cofundadora do projeto Kids Por Aí, que se você tem filhos é muito legal de você acompanhar, porque dá muito, porque a gente não sabe onde levar as crianças. Você olha na dica da Natália, alguma coisa você vai achar. Que vai achar. E a apresentadora do podcast Você Não É Todo Mundo, que é uma frase maravilhosa, né, Nath? Muito boa, né? Mexe com a memória aí de muita gente, cresceu ouvindo. E quem tem filhos tem grande chance de já ter falado essa frase também, né? Ainda não falei, mas tenho certeza que vou falar. Leti, me conta, mulher, contei um pouquinho aqui no início como foi, né, a minha transição depois de tantos anos como repórter de TV para entrar nesse mundão da internet, produzir o que eu chamo de conteúdo de saúde mental, né? Sim. As pessoas falam, mas agora você não é mais jornalista? Eu não sou mais repórter de TV, televisão. Mas eu sempre serei jornalista porque eu acho que passar informação com seriedade e credibilidade é o que eu gosto de fazer, falando de saúde mental, de autocuidado, então eu acho que a gente nunca perde essa essência. Sim, E é muito legal que a gente pode levar toda essa bagagem do jornalismo para a produção de conteúdo. Então me conta, como é que tá assim, o Café com Lê, que é o seu novo projeto agora? Você disse tudo, se a gente entender esse lugar, né? Foram muitos anos no jornalismo atrás das câmeras, né? Duas grandes inspirações, a gente trabalhou juntos, tanto com Day quanto Natália, produzindo muitas coisas juntas. Sim. E eu fui pra frente das câmeras num momento inesperado, assim, nunca pensei ir pra frente das câmeras. Você não tinha o sonho de trabalhar de apresentadora, eu era muito feliz produzindo reportagens, séries, assim, ainda tem uma produtora que mora dentro de mim, mas aconteceu, a saída da Globo, ida pra CNN, foi na CNN que eu virei a chave. E na Globo eu tive algumas oportunidades, cheguei a fazer 2 programas para Profissão Repórter, estava fazendo um piloto uma época pro Jornal Hoje, mas eu não me achava naquele lugar. Eu falava, não é pra mim. Estranho. Era estranho, o que eu via eu não gostava. Eu estava com uma relação também de autoestima e corpo naquela época, eu só entendi depois. E eu recebi uma crítica interna que mexeu muito comigo, que só agora eu fui entender, que talvez tenha sido uma barreira de visual, né? E aí na CNN houve a transição porque eu entrei lá para ser gestora,
Só que 2 anos depois eu implementei um projeto, que é foi o CNN Plural, Diversidade e Inclusão. E ali eu já estava madura profissionalmente, eu entendi, eu vou dar ideia, mas eu quero estar junto. Ou seja, eu preciso botar minha cara no sol. Só que eu vou botar um pouco escondido. Aí eu resolvi ir para a rádio. Eu ganhei um espaço na rádio, fiquei fazendo a rádio e veio o convite para compor o CNN Nosso Mundo, que era um programa de entrevistas. E eu disse sim. E ali mudou a minha vida. Ali eu vim para frente das câmeras e me achei. Eu te digo que você sempre deveria estar na frente, porque você é muito boa, menina. Olha, fui me achando. Menina, né? A gente tem Menina, a mesma idade, mas ela parece tão jovem. Quem fala? Aqui. Então, foi muito louco, porque tudo foi acontecendo, um processo, abrir redes sociais, as pessoas falando com você, sabe? Eu me encontrando, foi piloto no ar, aprender a falar, aprender a olhar pra câmera, me assistir, porque eu não acho ruim me assistir, eu gosto de me assistir. Você gosta? Gosto, mas eu me critico, sou virginiana, eu me critico bastante. Então, aquilo, não ficou legal hoje, vamos mudar, e foi indo, e isso também foi chamando a atenção, e eu comecei a divulgar meu trabalho nas redes sociais, e aí eu vi um espaço, né? E com a saída da CNN no final do ano passado, eu já estava numa transição sem perceber. Porque eu comecei a falar nas redes sociais, mostrar meu trabalho, fazer vídeos. Porque eu falo muito sobre diversidade e inclusão, então isso virou uma das minhas partes. E vi que estava dando resultado. E hoje, depois que eu falei, eu tinha uma plataforma, que era uma televisão. Só que eu entendi que as redes sociais também são um veículo numa plataforma. Muito forte. E a gente é um canal potente, muito forte. É. Então, eu falei, eu preciso continuar nessa visibilidade. Aí nasceu o Café com Lê, porque eu amo café. Eu não vivo sem café, a minha vida não começa num dia sem café. Somos 3. Nossa, adoro café. E foi uma possibilidade de eu falar de outras coisas também. Então, vai um cafezinho aí, toda semana tem um vídeo sobre isso. É uma pensata de vida, eu vou falar de tudo. Se eu precisar falar de racismo, eu vou falar. Se eu precisar falar de bem-estar, eu vou falar. Então, e é tão gostoso e as pessoas já estão acompanhando. Tem lugares que eu vou, alguém já fala, e aí, vai um cafezinho aí. Que bonitinho. Então, essa proximidade com o público, a rede social dá mais que a televisão, né, Nath? Muito mais, Porque né? as pessoas te dão um feedback, mandam mensagem. Quando você encontra na rua, Sim. parece que você é amiga, né? A rede social aproxima, né? E antes disso mesmo, né? Porque você tem a possibilidade de trocar diretamente com as pessoas, de mandar até um áudio ali, né? Pelo Instagram. Então, barato. Vocês têm canal de transmissão dentro? Tem. Eu É toda muito legal, semana né? mando um áudio. Eu falo que é o nosso grupão de zap. Agora, Lê, você falou uma coisa muito importante, né? Você não sentia que o seu corpo estava adequado ali naquele ambiente. Vários chefes me disseram ao longo da minha carreira que eu tinha que emagrecer. E isso, imagina, uma menina que já tinha um transtorno alimentar desde a adolescência, ouvir da sua chefia que você precisa emagrecer, sua carreira, sua evolução profissional depende disso. Acabou com a minha autoestima, porque eu pensei que eu tinha que ser inteligente, que eu tinha que ter um bom texto, que eu tinha que falar bem. A hora que você está cheinha no vídeo, aquilo acabou comigo. Como nós somos tolhidas, né? Porque você faz uma mulher apequenar ali, né? Você tira a autoestima dela. Sim. O mundo mudou muito, né, Dai? Assim, a gente vê mais representatividade, vê diversidade, que a gente não via na tela. Então, nos últimos dias, por exemplo, eu fui a um desfile da São Paulo Fashion Week e eu vi na passarela corpos parecidos com o meu. Gordos, grandes, pele escura, pessoas magras, pessoas gordas, enfim, uma pluralidade que agora a gente se vê. Sim, é tão bom, né? É muito bom. E a gente poder ser o que a gente é. Então, assim, foi difícil num processo, essa coisa de não me enxergar e achar que a câmera não era pra mim, era por isso também. Porque eu ligava a TV e eu não via nada parecido comigo. E não tinha, né? Na não época tinha. que a gente começou no jornalismo, Não era tinha. tudo aquele padrãozinho que a gente estava acostumado, qualquer coisa que saísse dali, eu lembro de uma colega que foi tirada do ar porque voltou da licença maternidade gorda. Sabe? Isso me entristecia tanto. E quantas notícias a gente já viu, né? De emissoras de TV no mundo inteiro que tiram as apresentadoras Era do ar. normal, né? Era um padrão. Isso. Era aceito, né? Então, assim, a nossa, regra do quanta jogo. coisa nós mulheres fomos submetidas e aceitamos que não vamos aceitar Não mais. mais. Não cabe E mais, lidar né? com o corpo, né? Porque é uma questão, né? Eu sempre lidei com o meu corpo. Demorou para me aceitar também. Já fiz das mais loucas dietas na adolescência. E na fase, cheguei a uma conclusão que às vezes a fase mais magra era a minha fase mais infeliz. Normalmente. E hoje, eu sou feliz com o corpo que eu tenho, me acho bonito. Às vezes eu falo, hoje eu busco saúde. Se eu vou nadar, se eu vou fazer um exercício físico.
Não é porque eu tô querendo emagrecer. Claro que você pode falar, pode melhorar. Mas isso não me deixa feliz. Sim. Porque eu Isso aceito não o meu te corpo. impede de ocupar os espaços que você merece. Não. Você foi assistir a Oprah, que eu sei, e a gente já vai conversar sobre isso, porque ela falou isso. Falou. Mas antes eu quero perguntar para a Nath. Me conta como é que está sendo, porque é recente, É um essa processo. sua transição. Do CLT, carteira assinada, plano de saúde, vale refeição, Nossa, vale plano de transporte, saúde, gente. para Ai, uma uma questão. vida totalmente independente, uma jornalista independente. Como é que está sendo, Nath? Jornalista, sempre jornalista, né? Comunicadora, né, Dai? Para sempre, em qualquer função que eu esteja exercendo. Mas para mim foi um processo. Para as pessoas foi meio que um choque, né? Para muita gente foi uma surpresa, porque eu estava, teoricamente, num momento profissional super bom, eu estava em rodízio de apresentação, que era uma coisa que por muito tempo eu desejei, batalhei chegar, e estava acontecendo. Só que quando chegou, Dai, me encontrou num momento em que eu já estava muito transformada. Olhando para trás, eu acho que começou durante a pandemia, porque eu estava grávida da minha segunda filha e eu, por conta disso, fui colocada em home office, né? Não estava em grupo de risco, não podia estar lá presencialmente. E eu, muito inquieta, ninguém me pediu nada, assim, foi, vê aí o que dá para fazer, né? Uma repórter em casa vai fazer o quê? Inquieta, Você fez e um essa trabalho coisa... lindo na pandemia, eu me Então, lembro. marcou muito minha carreira, assim, essa fase, mas num primeiro momento, o que me moveu foi, não posso ficar parada, eu tenho que me provar, né? Tô recebendo Mulher, salário. grávida, tal, não, vou Tem que ficar fazer aqui, alguma coisa. não, alguma coisa eu tenho que fazer. E eu sempre fui muito inquieta. E aí eu comecei a fazer o que virou um quadro, que era o olhar do que as pessoas estavam vivendo no isolamento, que os colegas não tinham isso, né? Porque estavam no campo, estavam lá de máscara na porta de hospital, etc., e numa cobertura super importante, mas era uma cobertura que não estava contemplando as pessoas que estavam... Como as pessoas se sentiam em casa. Exatamente. Então, eu fui me arriscando ali de trazer conversas, então gravava tudo remotamente, foram mais de 400 entrevistas. Nossa. De dentro de casa, que eu produzia, eu idealizava, eu só comunicava. Ó, amanhã o assunto é tal. Era só isso. Você teve toda essa liberdade. Toda conquistei, né, Dai, essa liberdade, e isso foi muito transformador para mim. Por quê? Eu passei a priorizar pautas e assuntos que tinham, na medida do possível, algum viés construtivo. Sim. Porque já era um momento muito difícil, muito pesado, muito dramático, só notícia ruim, né? E aí eu meio que abracei essa missão mesmo, assim, de tentar trazer um alento. Uma leveza. Alguma coisa boa no meio daquilo. E eu gostei. E marcou muito minha carreira, né? Então, em 20 anos de televisão, eu fiz de tudo. A Lê produziu várias pautas de Jornal Nacional, cobertura policial, cobertura de grandes tragédias, teve tudo isso. Eleição, Muita política, eleição. mas nada marcou como essa fase. Porque você falava com o coração das pessoas. Exatamente, né? Dai. No momento de dor. E com o meu coração, Ah, né? Era eu naquele momento ali mesmo, Sim. com a minha pauta, não com uma pauta que me foi encomendada, que me foi imposta. Coisas que faziam sentido para você. Eu queria estar lá falando daquilo, eu escolhi estar lá falando daquilo, e eu gostei muito disso e da autonomia também, de ser dona da minha agenda, porque quem viveu em escala A gente precisa sabe como contar é isso. para as pessoas que as pessoas não sabem como que é a vida de um repórter de televisão. A gente não tem horário fixo de trabalho. Você fica numa escala. Você só sabe que horas você vai trabalhar no dia seguinte, 8h30 da noite do dia anterior. Às vezes mais tarde. E você pode entrar às 4 da manhã para fazer o primeiro jornal, ou você pode entrar às 5 da tarde para fazer o último. Então você não tem rotina, você não marca um médico, você não leva um filho na escola, você não faz nada. Porque você não sabe da sua vida. E isso é muito angustiante, né, Nath? É muito Esse foi angustiante. um dos motivos que eu saí, porque eu não aguentava mais não ter ter uma horário. vida, não poder fazer um curso, não poder marcar um médico. É muito puxado. Eu meio que normalizei essa falta de rotina, sabe? Mas quando eu tive essa possibilidade num contexto totalmente adverso, mas de experimentar outra vida, de experimentar isso, de ser dona da minha agenda, isso foi muito transformador. E aí, Martina, minha segunda filha, nasceu, fiquei na licença maternidade, tirei férias, voltei presencialmente. Quando eu voltei, muita coisa tinha mudado na emissora mesmo, né? Uhum. Mas muito mais do que isso tinha mudado dentro de mim. Sim.
E quando eu voltei, rolou muito assim, nossa, foi incrível, foi muito legal, foi um case, parabéns, mas vamos aí, ó, tá aqui, tua escala, Volta tua para pauta, e voltei para esse rolo compressor, em que, né, a maioria das notícias, isso é necessário, é importante que tenha a gente cumprindo essa missão do jornalismo, de cobrir o crime, né, a notícia ruim, mas para mim aquilo passou a ter um peso que nunca tinha tido. Parecia, a sensação minha era que eu estava lá, produtiva, entregando, mas a minha alma não estava. E aí isso foi se arrastando e eu fiquei mais de um ano. Mas nessa sensação, assim, a minha alma não está mais aqui, não está mais aqui. Tô feliz. E aí coisas boas aconteciam e não me traziam brilho no olho, sabe? Uhum. Então eu comecei a ver que não era justo com ninguém, principalmente comigo, mas nem com o telespectador, nem, né, com a redação, com todo mundo, eu ia arrastando e a gente só tem uma vida, né, Dai, para tentar. Sim. Então, assim, fácil não é. Não é fácil. Fiz terapia, procurei ajuda profissional para entender mesmo as possibilidades de carreira, porque eu tinha 1000 planos, 1000 sonhos, que foi outra coisa também. Eu fazia o podcast, um podcast lá dentro, né? Isso, eu lembro. O Escuta que o Filho é Teu. Isso. Que eu criei junto com a Karina Godoy, bacana. super legal, ele performou super bem. Mas que também foi um projeto que me mostrou, poxa vida, É possível. eu Dá pra posso fazer. gerenciar um projeto, eu criei esse negócio, eu sou criativa, eu me descobri de outras formas. Então eu tinha muita vontade de tentar outras coisas. Uhum. E estando lá, a gente nem podia tentar, não dá né? tempo e tem a questão da exclusividade, né, da Isso. televisão. Uhum. Contrato, né, de exclusividade de imagem, de voz, de tudo, e que eu acho que tem que ser assim mesmo quando você está no jornalismo, né? Uhum. Mas passou a não fazer sentido na vida que eu queria, sabe? E aí foi, assim, muitos meses, não vou, Dá medo, até né? que eu fui dar muito medo. Essa coisa do De medo. Vai não com ter o medo salário. Gorete, como que você lida com o medo? O medo de se arriscar, o medo do novo? Medo vem, mas eu acho que ele não pode te paralisar. O medo, ele é um alerta, segurança, mas ele não é paralisante pra mim. Mas eu tive muito medo, escutando a Natália falar, muito medo, porque assim, eu cresci CLT. Eu sou de uma família onde meu pai é funcionário público, minha mãe foi dona de casa, se formou depois, mas aquela coisa da estabilidade. Do salário garantido. Do salário ali, né? garantido. Ainda mais quando você vem de família negra, por exemplo, né? Porque o que a gente tem de segurança? A gente não tem herança, não que todos tenham, Sim. né? Mas você precisa do trabalho. Você Então, depende daquele salário ali daquilo. para comprar comidinha. Então a estabilidade era uma coisa e é um valor pra mim. E eu pensei, eu sempre fui a Letícia de algum lugar. Será que... Como vai ser sendo a Letícia de lugar nenhum? Que valor essa Letícia tem? Será que meu nome tem valor? Esse era o meu maior medo. E eu pensei nisso antes até de fazer a transição. E antes da saída da CNN, eu já estava um pouco insatisfeita. Eu já queria mudar, mas eu ainda estava segurando. Então eu já estava fazendo, que a Nath falou, várias coisas ao mesmo tempo. Eu estava e não estava lá. Acho que meu ex-chefe foi muito bacana, inclusive, que ele percebeu que eu estava voando e me deixou ficar. Porque eu já estava indo para evento, eu estava fazendo evento corporativo, que é uma das coisas que eu faço hoje, né? Sendo mestre de cerimônias, palestrante, mediador. Os trabalhos publicitários começaram a aparecer e eu ainda estava ali. Só que, assim, foi uma coisa tão natural que eu percebi que quando eu saí, sim, meu nome tinha valor. Tão bonito isso que você falou, né? Olha, eu sou a Letícia da Globo, eu sou a Letícia da CNN. Vira um sobrenome, A gente atrela a nossa identidade à empresa que a gente trabalha e descobrir quem eu sou, né? A Letícia, Daiana, Natália. É muito transformador, né? Muito. E a gente tem valor, né? Isso que é o mais bonito da gente descobrir. Descobrir que você tem valor. Porque o conteúdo que você faz muda a vida das meninas que te acompanham, das mulheres que te veem como... Nossa, a Letícia consegue, eu também posso. Você espelha, assim como você espelha as pessoas que te acompanham. Então, isso é muito valoroso, isso é muito importante, né? Muito, e demora para cair essa ficha. Demora. Da gente entender o lugar que a gente ocupa, sabe? Eu brinco. Chegava nos lugares e já aconteceu de pessoas te reconhecendo, nossa, chorando. Já aconteceu isso comigo, falei, gente, chorando. Ou hoje eu vou nos lugares e eu brinco assim, olhou pra mim, dá um sorriso, eu dou. Falei, será que eu conheço? Ou não? Porque tá nessa fase. Então teve isso, do medo, do valor que eu tinha, qual o valor do meu trabalho,
porque a gente, né? Precificar é difícil, né? Precificar, que é Falei disso esses dias na rede social, como é difícil. Outra história, como é difícil. Então você vai aceitando poucas coisas, depois você vai, né, e criando essa estrutura. Então foi muita gente, muita observação, observo muito o trabalho de outras pessoas que eu admiro, e de entender também esse processo de eu não estou desempregada, porque eu saí e eu não trabalhei menos, gente, eu trabalho muito mais. Sabe? E aí, quando eu vi, eu tive uma equipe. Hoje eu tenho pessoas que trabalham direto e indiretamente comigo para que eu consiga fazer os meus trabalhos. Sim. Né? E aí eu citei do Felipe Ciani outro dia. Você virou a CEO do seu próprio arroba. Ele fala isso, né? Isso agora. Essa frase é dele, mas agora eu tomei para mim, tá? E é isso. Se entender enquanto empreendedora. E quando a gente ia pensar que o jornalismo podia ser empreendedorismo? Então, eu sempre falo como o mundo mudou. Quando a gente se formou, ou você trabalhava em rádio, jornal, revista, TV. A gente não tinha essa infinidade de possibilidades que tem hoje, né? E é um mercado infinito, canais possíveis, mídias, né? Para todo mundo, mesmo que não seja jornalista. E acaba que a gente também se coloca ali, às vezes, numa situação de concorrência. Não acredito em concorrência, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas todo mundo pode ocupar esse espaço. Só que vem a nossa bagagem de jornalista que você não consegue deixar para trás, que é esse olhar amplo, a consciência de que você está falando com muita gente, a consciência de que você pode machucar, né, de acordo com a escolha das palavras. Então, uma responsabilidade que você pode estar fazendo uma publi, mas você não vai deixar de lado. Exatamente, você vai carregar. Né, por muitos, eu falo que existe uma produtora que mora em mim ainda. Eu produzi por muito tempo, né, séries, projetos. Sim. E hoje eu produzo para mim. Então eu sei o que é um lead, com quem que eu vou falar, minha agenda continua ali. Você sabe o que é bom, o que é ruim, o que é fake news. Eu acho que nós jornalistas, a gente sempre vai ter essa coisa da responsabilidade e de apurar a informação. O que eu mais morro de medo é dar uma informação errada. Nossa. Porque assim, eu falo de saúde para as pessoas. Né? Eu não posso errar. Eu checo 1000 vezes, eu procuro em vários livros, eu busco os profissionais mais qualificados, porque eu quero... Você não sabe, você sabe para quem perguntar. Exatamente, né? Eu quero passar uma informação de qualidade. Eu acho que quando você tem esse background de jornalista, você carrega isso. É muito natural. Porque tem muita informação errada e ruim. E eu acho que a gente isso passa problema, né? a qualificar esse ambiente. Eu vi muitos dos colegas que nós trabalhamos, né, com anos de televisão, grandes figuras do jornalismo que estão fazendo esse movimento, indo para as redes sociais. Só que é uma informação qualificada. O Turci, o Galvão, estão aí com canais maravilhosos. Glorinha. Tem que chamar a Glorinha, tem que chamar eles para conversar aqui também. Eu escutei também de uma colega, Tatiana Vasconcelos, e ela falou sobre um termo que eu achei muito interessante, que é a influência, né? É informação com influência. E é isso que a gente está fazendo. A gente usa toda a nossa bagagem jornalística para trazer a gente traz com qualificação, que eu acho que vai rolar uma seleção natural. Tem muitos influencers, muitos criadores de conteúdo. Muita gente. Só que na hora de fazer um trabalho, a gente não engana ninguém. Além de hoje, falo muito de diversidade nos meus trabalhos. Eu vou buscar referência, eu sei quem eu vou buscar. Eu vou atrás de uma Djamila, eu vou atrás de uma Sueli Carneiro, eu vou atrás de referências que eu sei, porque eu apurava, porque eu fazia isso para as minhas produções. Você conhece as fontes, né? Você tem exatamente, os acessos, tem os acessos. E agora é uma somatória. É a minha voz falando disso, eu jamais posso falar uma bobagem. Né? E isso vale para os trabalhos que a gente fecha também. Não sei se vocês são assim. Às vezes me perguntam, tem alguma empresa, alguma coisa que você não quer trabalhar? Geralmente eu não falo o nome. Só se tem um caso muito grande. Me falou, mas sempre cheque. Porque se eu falar, se tiver uma coisa ali, risca naquela empresa, nesse negócio, é a minha imagem que está ali. E a gente... Então, eu acho que essa responsabilidade... E mais do que nunca agora é o seu nome, a sua cara, a sua credibilidade. Que é uma coisa difícil de construir. É uma baita de uma construção, né? E que tem muito valor. E muito se fala também agora em comunidade. Então, o que eu acho que é muito fascinante de estar trabalhando agora profissionalmente com rede social é essa possibilidade de trazer informação, as pautas que eu quero, que eu acredito que são construtivas, só que com a minha história pessoal, com o meu poder de conexão com aquelas pessoas... Com a sua comunidade. Com a minha comunidade, né? Que as pessoas que gostam do jeito que eu falo, que acompanham a minha vida, a minha carreira, a minha família, que torcem. Então, é muito legal. São nichos, né? A gente acaba nichando, conversando com as pessoas, e isso é uma possibilidade muito legal, né? Ô, Nath, o que você está achando mais difícil
dessa nova vida da Natália? Quantos minutos eu tenho? O podcast todo vai, Nath. Várias dificuldades. A gente estava conversando aqui em off, né, antes de começar. Vida de repórter é uma vida em que o escritório é o carro da reportagem, né? Então, eu passei 20 anos desse jeito e tudo que eu mais queria era não ter obrigação de todo dia sair e andar e ficar no trânsito e tal. E aí, nossa, que sonho, trabalhar em casa. É muito legal, é um baita conforto, mas tem vários desafios, vários desafios. Trabalhar então, com criança em casa é difícil. Exatamente. Tem um momento lá da escola que eu aproveito, assim, todos os minutos, né, que as crianças estão na escola, mas passa super rápido. E aí, a partir do momento que volta, que tem mais gente em casa, é super difícil você colocar esse limite do estou trabalhando agora. A casa, as coisas da vida concorrem com o trabalho. Então não tinha muito essa dimensão. Porque você tá lá vendo a pia suja, a roça... Você lembra que tem que ser tava vendo, né? Quando você sai... A máquina termina de bater a roupa, começa a tocar, você fica, não, ela não vou mexer estende com sozinha. Você também é não assim? fica. Ela fica... Não, agora não. Vou mexer com isso. Aí você lembra daqui Mas 2 aí dias, fica- meu Deus, roupa na máquina. Com cheiro de cachorro molhado já. Isso. Então, tô no computador, já vou fazer a compra do mercado, porque eu sou dessas que eu faço tudo online, eu gosto de tudo online. Então, é muito fácil se perder, tem que ter muita disciplina. Sim. Eu ainda estou aprendendo a gerenciar a agenda mesmo, sabe? Porque eu tenho mais de uma frente, né, de atuação. Acho que todas nós temos, né? Mas são várias. Em algumas eu tenho sócias. Então, eu reservo datas na agenda para cada projeto. Porque Hoje eu senão... vou trabalhar no Kids por aí, Isso, hoje eu vou trabalhar assim. no podcast. Exato. Então, o desafio de organizar a agenda, de saber o que priorizar em cada momento. Então, o Kids por aí tem a frente lá de conteúdos na rede social, né, com dicas, curadoria de lugares legais para ir com crianças, mas tem uma frente que é offline, que eu amo, descobri que eu amo, que é de pesquisa, que é de consultoria, que a gente ajuda lugares e serviços a obterem as respostas, as avaliações das famílias com crianças. Então, a gente faz cliente oculto e tal, tá com uma rolando agora e dá um super trabalho. Então, Sim. tem semana que eu preencho mais agenda com isso, tem semana que eu tiro de lá, tem semana que fica um monte de pendência para a semana seguinte. E precificar, né, gente? Super difícil. Grande drama. A gente dar valor para o nosso trabalho no sentido de quanto eu vou cobrar por esse serviço, para mim também foi uma grande dificuldade. Porque você vai para quando você fala em rede social, tem gente muito grande. Aí você fala, poxa vida, mas meu número de seguidores, ele é grande, ele é relevante, né? Sempre tem uma relevância, mas olha a outra pessoa aqui, tem, né? 4 milhões, quanto quem que eu sou cobro? eu, Mas você né? sabe que isso é uma ilusão que precisa cair. Porque o número de seguidores não significa o engajamento Não. que você tem. Só que isso verdade. ainda precifica o trabalho da gente. Ainda, sim, o mercado ainda É. baliza dessa forma muitas vezes. É. Aí você fala, poxa vida, mas sou uma jornalista, eu tenho uma construção de credibilidade, é um endosso, eu só vou entrar no teu projeto se eu acreditar. As pessoas que me seguem, elas confiam no que eu falo, né? Sim. E Quanto eu tenho vale essa isso, consciência. né? Quanto vale isso? É muito difícil de calcular, né? Então... E eu vou te dizer, no começo especialmente, assim, é muito difícil. O que eu trabalhei de graça no primeiro ano, o que eu fiz palestra de graça, coisa, porque eu queria que as pessoas conhecessem o meu trabalho. Mas é importante, é uma estratégia. Então, é meio que um investimento ali. Não, eu vou de graça, eu vou fazer isso. E aí, devagarinho, você... Não, mas aqui eu posso cobrar um pouquinho, esse aqui eu vou... Sim. Então, é essa construção, né? É libertador, é gostoso pra caramba, é viciante, porque eu já me pego hoje. Eu me entendo, eu estou trabalhando, como disse a Natália, eu trabalho todos os dias muito e na agenda. Todo dia eu abro a agenda e é uma coisa de, o que eu tenho aqui, tá? Antes de vir pra cá, eu tava trabalhando em casa. Parei, deixo a faxineira em casa, vem pra cá, grava, aí é um monte de coisa, né? Você vai deixando, né? Todo dia eu mexo na agenda. Entender que isso é um trabalho, né? As frentes, porque eu acho que quando a gente vai para esse lado, a gente passa a entender que não existe um trabalho único. Ai, que Hoje, bom ouvir isso, porque eu às vezes me culpo por isso. Não Falo, se Natália, culpe. você tá querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não, eu falo, eu Mas sou a minha pouco. cabeça é assim. E é isso que eu quero ser. São várias frentes, né? São várias torneiras abertas. Se uma fechar, outras têm que continuar pingando. Eu Sim. preciso pagar minhas Até para você contas. diversificar a sua renda. isso. E você é colunista do Mina Bem-Estar. Sou colunista das várias coisas que eu tô fazendo, Também. como Natália. É. Eu também sou colunista do Mina Bem-Estar, que tem sido uma delícia. E eu tô realizando um desejo que me levou ao jornalismo. Porque eu fui ao jornalismo porque eu gostava de escrever e eu escrevia
livros não publicados, que estão na casa da minha mãe, e eu queria Vamos escrever. publicar Vamos esse publicar, livro aí, vamos filhinha. publicar. Em breve, quem sabe? É. E então hoje eu estou conectada com isso, e é uma parte de mim muito boa, que me dá uma visibilidade, que me dá, né, realiza um desejo daquilo que eu gosto, fora as outras coisas que eu estou fazendo. Os eventos corporativos, por exemplo, foi muito legal. Por exemplo, eu adoro ser mestre de cerimônias. Você está apresentando, né? Então, assim, é usar a comunicação, é o palco, é a conexão com as pessoas. Eu trago todas as técnicas que eu aprendi, né? Sim. Ao longo de vendo pessoas fazendo. Então, essa é uma caixinha. Aí tem o Café com Lê, outra caixinha. Fora a parte administrativa, que eu brinco, né? Meu nome é Letícia Vidica tem isso. Marques da Rosa. Falo, a Letícia Vidica é o produto. A Letícia Rosa é quem gerencia a Letícia Vidica. E a Letícia Marques é assistente pessoal. É o financeiro, a contabilidade, o jurídico. Porque acha que é só ficar aqui bonita, sentada e falar. Não. Se aparecer num evento, as pessoas não pensam. Eu queria falar sobre isso, é importante a gente falar. Quantas pessoas estão envolvidas? Sim. Nossa. É a Alguém roupa, fez o contrato. é a O que que é a maquiagem, é o roupa? contrato, é o briefing, é a o preparação do transporte. roteiro, é o transporte, é a sua rede social, é a foto, é não sei o que, é o contador. Tem muita gente engrenagem. envolvida pra você subir no palco Muitas e horas falar. de preparação para aquilo, mergulhando naquele tema, né? Estudando, se preparando. Mas é muito legal e muito fascinante dessa nova fase a gente poder experimentar, fazer as coisas, né? Sim. E tá aberta a projetos, porque tem muito isso. Eu saí, eu tinha lá um organograma, assim, das minhas frentes e tal, de prioridade, o que eu ia tocar primeiro, o que ia ser depois e tal. Tem coisa que ficou pro ano que vem. Só que às vezes vem um negócio, vem uma demanda que você não tinha nem pensado naquilo, você fala, Sim. nossa, que legal. É E possível. aí você faz, É. e fala, caraca, gostei de brincar desse negócio, né? Não tinha nem considerado. Então, a liberdade de fazer, de experimentar, de arriscar, de errar, é muito incrível. É uma sensação muito boa. É muito boa. E eu fico, Muito nova será que pra a gente mim. volta, né? Porque hoje eu entendo que estar em algum, seja num veículo, numa emissora, seja TV, rádio, internet, é uma parte de mim. Então, dizer sim para a proposta que vai vir, que ela venha e vai vir, me faz pensar também, o sim já não é a mesma maneira que seria se eu não tivesse experienciado isso. Tá, legal, mas eu não quero abrir mão disso, daquilo. Isso. Dá para negociar? O que é negocio? E aí, você falou da Oprah, vou trazer ela aqui já. Vou me antecipar. Tudo, gente, a Gente. Oprah veio para o Brasil A Letícia num estava evento lá. incrível nas últimas semanas e a Letícia foi assistir ela. Não, faça Foi normalidade. fantástico, né? Foi fantástico. Foi 1 hora de entrevista com a Thaís Araújo. E foi uma terapia em bando, não falo nem que foi em grupo, porque ela trouxe todos os mantras e filosofias de vida dela. Falou muito de espiritualidade, de propósito, de intencionalidade. E o que me pegou muito foi essa coisa da intenção e do propósito. Para dizer sim ou não. Isso bate no que a Nath estava falando. Quanto vale o meu trabalho? Por que eu vou dizer sim? O que eu vou cobrar? O que eu vou fazer de graça? Então, ela falou, quando você sabe a intenção das coisas, por que você está fazendo aquilo, fica mais fácil dizer sim ou não. Sim. E isso também me pega muito. Às vezes vem um trabalho, eu quero fazer tudo. Só que eu já paro um pouco e vou parar mais para pensar, faz sentido pro caminho que eu tô levando? Porque tudo é um projeto. Você tem um projeto, você quer chegar num lugar, a Dai também, eu também. Então tudo que a gente faz hoje não é por acaso, não é só por um close. Tem muito core, a gente tem um objetivo. Então, tudo hoje é pensado. Se eu tô num evento, até que agora a palavra da moda é pro bono, né? Pra não falar, não vou te pagar. Este evento é pro bono, então faça pela causa. Alguns valem fazer pela causa se a causa for a mesma causa que a minha. Sim. Agora, alguém ganhar Pela dinheiro causa. e eu trabalhando de graça, aí Isso. não, que não sou otária, né? Não é? A gente tem que pagar. Então, assim, isso foi, acho que, a lição que mais me pegou, de ter propósito e intenção nas coisas. Mas foi maravilhoso. 1 hora, assim, de muito choro lá, eu chorei, me arrepiei. Foi muito demais. emocionante. Porque ela é uma figura que faz isso que a gente está falando, né? Ela é um grande ícone da comunicação mundial, uma comunicadora, mas ela é comunicadora, ela é empresária, ela é atriz, ela tem várias frentes. E isso, uma vez me pegou isso lá atrás, eu nem imaginava estar nesse lugar hoje, quando o Jô Soares morreu. Que eu fui ver uma matéria, acho que foi o Jornal da Globo, falando sobre tudo que o Jô fazia. Nossa, o Jô era... Gente, quem disse que tem que ser uma coisinha só? Entendeu? Então é isso, e eu acho que é o futuro, porque as redações estão mudando, a comunicação está mudando, está enxugando, salários estão reduzindo, mas de um outro lado, eu estou vendo um universo de possibilidades para a gente trabalhar com comunicação. Mas as coisas acontecem para quem faz acontecer, né?
que é uma outra coisa que eu já aprendi nesse meu primeiro ano de carreira solo, assim. Não adianta você ficar lá, linda, plena, sentada em casa, esperando alguém bater na porta, pegar sua mão e falar, vem aqui que eu tenho uma coisa pra você. É verdade. Não acontece, não acontece. É a gente que tem que ir atrás, é a gente que tem que abrir câmera mesmo e falar. Criar as Eu oportunidades. quero fazer isso, me deem essa oportunidade. Você tá precisando desse tipo de trabalho? Eu posso te ajudar? Manda uma mensagem, fala comigo. Eu costumo dizer que as pessoas, elas não vão adivinhar o que a gente faz e o que a gente quer fazer. A gente precisa aprender a se comunicar. Né? Então, você quer trabalhar... Conta aí, Nath, o que você quer fazer, então? Eu tô fazendo um Aproveita. momento que eu gostaria. Contratem a gente! Manda jobs! Hashtag manda jobs! Gostaria de fazer mais do que eu tô fazendo, mediação de conversas. É legal, Então, eu né? adoro estar, seja no palco, seja em podcast. Tenho o meu podcast onde eu faço isso, mas em podcasts alheios eu adoro conduzir conversas, porque ali entra a Natália... pessoa humana, Natália jornalista, Natália comunicadora, para extrair o melhor, né, daquela conversa, para manter uma linha, para tirar boas respostas das pessoas. Então, eu adoro fazer isso, estou fazendo menos do que eu gostaria. Tô vendo. Então, é isso. Hashtag manda jobs para a Nath. Mande jobs para a Nath. Você, Lê, o que você gostaria de fazer? Olha, momento. Que oportunidade. Aproveita. Eu adoro fazer eventos corporativos. Gosto muito de ser mestre de cerimônias, porque isso me leva para apresentação. Então, mandem jobs de eventos corporativos, que eu gosto muito. Mas uma grande cereja do bolo para mim, sem tirar os eventos corporativos, é me colocar na frente de câmera de novo, num espaço. Seja na internet, seja num canal de TV, fechado, aberto, num podcast. Mas levar a minha voz, a minha experiência, a minha imagem. O bichinho da apresentação. É o bichinho da apresentação. Me picou. Mas ficou mesmo, porque você é muito boa. Me picou. E você fala, você se coloca bem, você tem uma boa dicção, sabe? Quando eu fiquei muito tempo sem a gente ter notícias, né? Quando eu te vi na CNN, eu falei, meu Deus, a Letícia é maravilhosa. Como que essa menina não estava na frente do vídeo antes? Eu escutei tanto que isso. é o que eu falava da Mari Palma. Vocês lembram da Mari Palma? Mari também. Quando eu Nos trabalhava bastidores, na né, Globo, do a Mari bem-estar. Palma fazia parte de internet do bem-estar. E eu dizia pra ela, você devia ir pra frente do vídeo, você tem jeito de vídeo. E ela lembra que eu sempre falava pra ela. E aí, quando ela Foi um começou, estouro. falei, foi aquele sucesso. Então, assim, tem pessoas que têm um brilho diferente quando falam. Né? Você tem esse brilho, você tem esse brilho. Você, a gente né? gosta, obrigada. A gente gosta, tem algumas pessoas que a gente gosta de, igual a Oprah. A gente gosta, a gente para qualquer bobrinha que a Oprah falar, a gente vai ouvir, porque o primeiro que não sai a abobrinha daquela boca, né? Tem essa. Me conta mais da Oprah. Eu queria. Ai, meu Deus. Vamos lá. Me convidem para assistir a Oprah da próxima vez, por gentileza. Dai, você, a gente falou aqui das coisas que a Dai, gente por quer favor. fazer. A Dai quer ver a Manda Oprah. Ai, gente. Daí quer ver porque tá na ONU. Gente, queria falar na ONU. Vamos lá. Universo. Não, eu tô muito feliz, assim, com esse espaço, né, com o canal. Você sabe que por muitos anos eu sonhei em ser apresentadora de TV. Eu tinha o sonho de apresentar jornal, sabe? Apresentar o Jornal Nacional, apresentar o jornal... Na verdade, o Jornal da Globo, que eu achava bonito, a Ana Paula Padrão. Nossa, meu sonho era apresentar o Jornal da Globo, fantástico, O meu era assim. ser correspondente. Correspondente internacional? Quando eu comecei, a minha meta era ser correspondente internacional. E eu Mas acho mudou, que é né? muito Mudou. saudável abandonar sonhos também. Sim. Sabia? Porque assim, esse é um sonho que eu não realizei, não tive a oportunidade, nunca vou entender direito por quê, mas passou. E ter abandonado esse sonho... Não, porque foi por muito tempo. Sim. Mas depois que eu entendi a comunidade que eu consegui criar, os meus livros que chegaram a tanta gente, depois que eu entendi que aquilo não deu certo, porque era isso aqui que ia dar certo, falar com o coração das pessoas, com a dor das pessoas, agora eu não penso mais no que poderia ter sido, sabe? Deve ter sido uma ruptura muito grande para você, porque a gente vem de uma cultura de TV em que jornalista não fala sobre si, a gente sempre conta a história do outro, a gente não se coloca. E quando eu comecei a usar a rede social, não só profissionalmente, em que inclusive eu fiz uma rede social lá do B. Quando eu fiquei grávida pela primeira vez, eu criei a Notícia da Vida, não tinha minha foto, não tinha meu nome. Eu lembro da Notícia da Vida. E era lá que eu era eu, porque eu achava que aquela lá não podia estar no meu perfil profissional, a Natália jornalista, sabe? A Natália jornalista era uma, a Natália porque mãe, eu tinha esse pudor, assim. Mas você rompeu isso, porque você veio
você se conectou com as Sim. pessoas falando de você. É que eu não tinha outra opção, porque naquela época eu estava em tanto sofrimento com o meu corpo e com a alimentação, era uma dor que me atravessava de uma forma que eu não tinha mais como não falar daquilo, porque eu ia enlouquecer. Entendeu? Mas uma coisa é falar na terapia, outra é abrir câmera e falar, né? Mas Você é se que despiu de então, tudo. mas eu precisava, porque ninguém falava naquela época de transtornos alimentares. E eu sabia que as mulheres em geral estavam aprisionadas nos seus corpos e ninguém estava falando sobre isso, e continuava aquele padrão de beleza, as pessoas sendo corrigidas no Photoshop, aquela perfeição, aquilo estava me sufocando, sabe? Eu estava me afogando. Então, o meu canal foi um pedido de socorro, eu acho. O primeiro vídeo, ele foi um assim, gente, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais viver assim. A gente quer poder ser livres com os nossos corpos, do jeito que eles são. Cada uma do seu tamanho, do seu jeito, com a sua idade. Eu já sabia que eu queria falar da minha dor e trazer os profissionais de saúde para explicarem que aquilo não era frescura, que aquilo não era... que são doenças que têm tratamento. Então, assim, eu sempre gostei muito de saúde mental e de saúde em geral. Então, foi como eu fiz o meu próprio programa de televisão, sim, né? E você Criei também o passou meu- pelo bem-estar, né? Você sabe que pra mim, aquelas temporadas de bem-estar era uma grande realização, porque eu prestei vestibular pra medicina. Sério? Sério? Jornalismo Jornalismo e medicina ao mesmo tempo. Isso no terceiro ano do colegial, que chamava assim, né? Aham. E aí eu entrei em jornalismo e não entrei em medicina. E aí ficou naquela, falei, é uma faculdade pública na mesma cidade, não tem nada a perder. Vou lá experimentar, se eu não gostar, eu paro, vou fazer cursinho. E aí gostei. E quando eu fui pro bem-estar, era uma realização. Sim, Porque eu falar tava ali de juntando saúde. tudo, né? Saúde, Tudo que eu tinha interesse. É. E é muito, tem uma amiga minha, é a Carol Marcelino também, foi produtora por muito tempo, o sonho dela era ser médica, e ela foi para as redes sociais e abriu um canal que é o Check-up da Notícia, Olha que legal. todo dia atrás, e por conta disso, da coragem de abrir câmera, tá abrindo um monte de trabalho. Hoje ela tá na CNN, trabalhando Então. com Calil. Então, assim, olha só como a gente pode realizar. O sonho a gente não abandona, eu acho que o sonho. Ele vem numa outra embalagem. Isso. Você Boa. vai, né? A vida vai fazendo assim, você vai indo quando você vê se tá melhor do que você... Verdade. Como eu aprendo aqui nesse sofá. É verdade. Não é abrir você é mão, apresentadora aqui. é precisa mudar a rota, né? mudar a rota. É isso mesmo. Mas Ai, são menina, transições que exigem coragem mesmo, né? Muito, sim. porque se a gente voltar no tempo, tô aqui olhando pra vocês duas, né? Eu sempre admirei, a gente trabalhou juntas, nunca imaginava que hoje estaríamos dividindo as mesmas questões. Tive o prazer de trabalhar com a Dai, né? A Natália também. Uma das coisas, dos projetos mais legais que eu produzi foi uma série do Jornal Nacional sobre violência doméstica, Sim. que a Natália conduzia, era repórter, eu fui a produtora, e a gente Sim. foi a campo, fui pra delegacia de mulher e tal, e naquele momento também passava por uma fragilidade. Nós fomos conversar com uma promotora, e ela falou que era um relacionamento abusivo, que era tal, e ali caiu uma ficha que eu lembro até hoje, que eu voltando no táxi com a Nath, eu falei, Nath, eu acho que eu vivi um relacionamento abusivo. A partir de uma reportagem. Então, olha só as nossas conexões de vida, né? E aí corta para agora, estamos aqui no mesmo momento. Então, assim, a vida é uma a vida é uma delícia, né? delícia. Muito bom, muito bom. Ai, muito que bom. legal. Meninas, eu amei. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para todas as mulheres que estão assistindo a gente, e homens, também tem homens que assistem, ou eu vejo, que talvez tenham vontade de mudar, mas têm medo, acham que não são capazes, porque muito disso também a gente conseguiu mudar porque alguma coisa dentro da gente disse, vai que você consegue. Mas tem pessoas que se sentem tão inseguras e que a vida maltratou elas tanto que elas não confiam em si mesmas. Sim. Então, Leite, deixa a sua mensagem final aí. Eu vou... Tantas mensagens, mas eu vou repetir uma frase que eu ouvi num momento de transição da minha vida. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Parece simples e curto, mas é real. O medo, ele pode te paralisar, mas ele também pode ser a tua segurança, mas não deixa ele te dominar. E acho que, pelo próprio nome aqui, né? Que a gente olhe pra gente, né? Veja você. Então, e não deixa pra lá aquela vozinha, porque a pior coisa é a gente viver infeliz, né? Naquilo. A gente sabe o que a gente quer, mas por medo a gente não vai. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. E eu não estou normalizando dificuldades, desigualdades sociais, adversidades, não. Eu estou considerando tudo isso, mas mesmo assim, vai. A gente sempre tem que pensar, né?
o contexto de vida de outra pessoa, a realidade, dizer que é igual para todo mundo, que todo mundo tem oportunidade, basta querer, não é verdade, Não é, né? não é. Não é verdade. Cada um tá numa corrida da vida, sabemos, é mais fácil para uns, difícil para outros, mas mesmo assim, eu acho que quando a gente quer, quando a gente tem as possibilidades, dá para fazer, não deixa passar, vai. Monta no cavalo e vai. Meu pai sempre me dizia, lá no sul a gente fala que o cavalo encilhado só passa uma vez. O cavalo encilhado é o cavalo com as encilhas, com a sela, pronto para montar. Sim. Então ele fala, se o cavalo pronto para montar passou, monta e vai. Posso falar? Essa é a filosofia do meu pai. Ele fala isso também? Sim, eu não sabia que vinha do sul, porque meu avô paterno é gaúcho. Eu tenho que falar, venho do Rio Grande do Sul. Então vem daí. E essa é a minha filosofia de vida. Muito. E outro dia eu escutei que a deusa da oportunidade é uma mulher careca com o rabo na frente. Então ela passa uma vez, segura o rabo. Vai nela. Nath, deixa a sua mensagem. Ai, gente, a minha mensagem, assim, eu acho que a gente não pode deixar de lado todas essas nuances, as particularidades de cada caso. Nem sempre, eu não amo meu trabalho, isso é um problema. Às vezes o trabalho pode ser só um trabalho para pagar conta, se você conseguir encher os seus copinhos de outras formas, né? Mas quando começa a pegar, quando tá doendo na alma, quando a tua alma, como a minha não tava, caminhando junto com o corpo, e você consegue enxergar outros caminhos, eu acho que o primeiro passo é esse, né? Desenhar o que eu não quero e o que eu quero. E construir, e dar nome aos medos também. É o medo do quê? É o medo do dinheiro? Né? Como é que eu consigo me precaver aqui? E não agir por impulso. Porque é importante ter reserva de emergência. Vamos falar de coisas práticas, os boletos vão continuar chegando. Não dá, eu falo essa ilusão, pede demissão e se arrisque. Não, pelo amor hoje, de Deus. Não é assim, não precisa ser assim. Eu vejo às vezes alguns coaches falando umas barbaridades. Eu acho muito irresponsável. Eu acho irresponsável, gente, pelo amor de Deus, as pessoas precisam pagar a conta, tem família para sustentar, né? Sei lá, quanto tempo a gente se programou antes de sair, né? Inclusive financeiramente. Não é assim, tô infeliz, demissão. Mais de um ano, né? Pra mim foi um processo. Tem que ter responsabilidade. Em acordo com as pessoas mais próximas, importantes, com meu marido, que quando eu comecei a falar disso, ele falou o quê? Na primeira vez, mas como assim? Podemos. Porque eu era o salário fixo, ele é advogado, né? Sócio do escritório, tem altos e baixos. Só que depois as coisas foram se invertendo, foi chegando num ponto que ele assimilou e falava, vai, eu ajudo, eu seguro as pontas, então também sou muito grata por ter tido esse suporte, é um baita privilégio, né? Sim. E converse, procura ajuda de pessoas que você pode confiar, porque é muito solitário esse processo, né? Você não fica falando para os colegas de trabalho e para todo mundo, tô pensando em sair. Você não fala. Sim. Você vai processando aquilo em silêncio. Então, encontre pessoas que possam te ajudar a organizar por dentro. Organizar a cabecinha. Nath, meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu amei, Leti. Eu amei, que saudade de você, garota. A Nath eu já vi um pouco mais. Mas você, a gente não se via, sei lá, o quê? Há 8 anos, desde que eu saí da TV. Desde que você saiu. A gente se vê pelas redes sociais. Fico ali acompanhando e quando você mandou a mensagem, quero falar com você, nossa, veio um filho, não acredito. Imagina, eu tô de olho em você há muito tempo. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Deixa o seu comentário, deixa sugestões. Que assuntos você quer que eu traga? Que pessoas você quer que eu traga aqui no canal pra gente conversar? E encaminhe esse vídeo para suas amigas, para as mulheres da sua vida, para as pessoas que você acha que podem gostar. Se você gostou desse vídeo aqui, eu acho que você pode gostar desse outro vídeo aqui que eu vou deixar como sugestão. Um beijo, até a semana que vem.